Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo esteja com todos nós, amém? Amém. Convido a igreja a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Vamos dar sequência à série de mensagens nas parábolas do Senhor. Então, Mateus 13, do verso 24 ao verso 30. Todos encontraram? Assim diz a palavra de Deus. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer junto até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Vamos orar pedindo iluminação de Deus para que a gente possa entender a palavra dele. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, clamamos ao Senhor, ó Deus. Pedimos que fale aos nossos corações, que o Senhor use a boca do teu servo, para que tudo que seja falado aqui seja da vontade do Senhor, ó Deus. Por favor, que o Senhor ministre a todas as pessoas, como também a mim. Assim lhe pedimos, debaixo da graça do Senhor. Amém. Irmãos, acredito que todos já conviveram com pessoas muito boas, não é mesmo? Se puxarmos na memória, vamos lembrar de uma avó ou de um tio, uma pessoa que realmente fez muita diferença na sua vida. Essa pessoa te ensinou a ser carinhoso, a ser bondoso, a ser gentil. E não só isso, como por ter ensinado, ela também vivia essas coisas, praticava todas essas coisas que ela ensinava. Viver perto dessas pessoas é maravilhoso, não é? Mas sei também que, bem provavelmente, você já conviveu com pessoas muito ruins. Geralmente as pessoas falam sobre as sogras. E graças a Deus, a minha sogra é bênção na minha vida. Mas tenho certeza que você vai lembrar de alguém, um colega de trabalho, que só te prejudica. Ou aquele parente que só abre a boca para reclamar, para trazer discórdia entre o meio da família. Viver com pessoas é muito difícil. E é mais difícil ainda dentro da igreja. Um monte de pessoas que não se conhecem, costumes totalmente diferentes. Alguns acham que na igreja só tem pessoas boas. Olha, queria conhecer essa igreja. Porque todas as igrejas têm tanto pessoas boas, como também pessoas ruins. E Jesus conta uma parábola sobre esses dois tipos de pessoas.
as quais ele denomina como o joio, sendo as pessoas ruins, e o trigo, sendo as pessoas boas. Tendo em vista, meus irmãos, algumas pessoas, mesmo crendo em Jesus, ainda assim se comportam de uma forma que não condiz com o que ela crê. Sabendo que fomos colocados no mundo para desenvolvermos os frutos do Espírito, bons frutos, por que ainda agimos como o joio? Esse realmente é um grande problema. Essa parábola mostra o que vai acontecer no último dia com quem não é filho de Deus. E também nos mostra o que vai acontecer com as pessoas que creram no Evangelho. E se cremos, também devemos viver conforme esse Evangelho, conforme os filhos do Senhor. Se vamos ser separados no último dia, então devemos viver como boas sementes de Deus. Querido, Jesus já iniciou o seu reino terreno. Jesus já iniciou o seu reino terreno. Ele já pregou para várias pessoas, ensinou a verdadeira interpretação da lei, como a gente pode ver no Sermão do Monte, lá no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Grande parte, se não todos que habitavam em Jerusalém, conheciam, sabiam da existência de Jesus. Todos os seus, tanto os seus ensinamentos como os milagres feitos por ele, eram muito benéficos para o seu ministério, pois ajuntava multidões eram curadas e vinham para ouvi-lo dizer, ouvir os seus ensinamentos. Mas não apenas curas e milagres aconteciam, mas também discussões, sendo os fariseus e os saduceus os maiores opositores do ministério de Jesus. Após uma discussão muito ferrenha, muito encalorada, no capítulo 12, Jesus sai de casa e se assenta na beira do mar, que podemos ver no início do capítulo 13, se você olhar aí na sua Bíblia. No mesmo dia saiu Jesus de casa, se assentou perto do mar, né? Só que, devido à fama que já tinha se espalhado do seu ministério, pessoas o reconheciam e iam para perto dele, sem que ele estivesse ensinando ou fazendo milagres. Apenas a sua presença chamava a atenção das pessoas. Percebemos que uma multidão começou a se formar nos versículos que a gente leu. Viu que é um ótimo momento para Jesus começar a ensinar. No capítulo 13, vemos essa multidão se formar. Jesus olhou e pensou: é um bom momento para ensiná-los. Entrou ele em um barco e se assentou. Bem provavelmente ele ficou acima das pessoas para que todos pudessem olhar para ele. E começou a lhe falar por meio de parábolas. Um ponto interessante do Evangelho de Mateus é que ele é escrito para os judeus. O povo judeu esperava ansiosamente pela vinda do Messias, pelo Filho de Deus que iria julgar todas as nações, ia subjugá-los e, mais ainda, iria exaltar a nação de Israel. Eles estavam esperando um rei como Davi. E é o que Mateus nos mostra aqui. Ele mostra exatamente isso nos versículos que a gente leu.
mas não como Davi, mas sim como o rei Salomão. A palavra parábola tem o mesmo sentido que o termo provérbio. E como podemos ver, quem foi o mais sábio, quem teve os mais escritos sobre esse assunto, como podemos ver em Provérbios e Cantares, foi o rei Salomão. Ou seja, Mateus está querendo ressaltar, quando escreve as parábolas em seu evangelho, que Jesus é mais sábio que Salomão, que Jesus é maior que o rei Salomão. E a primeira parábola contada é sobre um semeador que deixa cair sementes por vários lugares aonde ele passava. Muitas sementes caíram em solos ruins e não deram frutos. Outras caíram em bom solo, mas devido ao ambiente, ao clima, não deram frutos. Mas outras caíram em bom solo e essas sim conseguiram se desenvolver e deram vários frutos. Como vimos no domingo passado, com a exposição do pastor Orlando. Após esse ensinamento, os discípulos se aproximam e perguntam a Jesus o porquê ele os ensina por meio de parábolas. Jesus basicamente diz que é por causa da dureza do coração de vocês. Não aceitam a verdade, por isso é preciso usar de comparações para que o povo entenda as verdades do reino de Deus, do reino dos céus. Ou seja, Jesus está, bem provavelmente, falando com pessoas que conheciam o trabalho no campo. Usando o exemplo das sementes, as pessoas que trabalhavam no campo, tornando mais fácil a compreensão para eles. Com isso chegamos no versículo 24, o qual ele inicia outra parábola. E logo no início nos deparamos com algo muito interessante. Jesus diz: o reino dos céus é semelhante. O reino dos céus é semelhante. Esse reino que é citado aqui não se trata de um reino terreno. No entanto, esse reino está aqui na terra. Quando se fala em reino, é necessário que haja um rei para governar e um povo para ser governado. Sendo assim, Jesus fala de um reino que ele mesmo é rei. E aquelas pessoas que são governadas são os seus seguidores, aqueles que ouviram o seu evangelho. Ou seja, essa parábola é destinada a nós, o povo de Deus. Por isso, meus irmãos, em primeiro lugar, se vamos ser separados no último dia, devemos perseverar, pois vamos conviver com pessoas ruins até o último dia. Se vamos ser separados no último dia, devemos perseverar. Devemos perseverar. Irmãos, nessa parábola, Jesus diz que um homem saiu e semeou boa semente em seu próprio campo. Se olharmos um pouco mais à frente no capítulo, vamos ver o que significa cada termo que aparece no decorrer dessa parábola. Vejam, no versículo 36 a 43, os discípulos perguntam acerca dessa parábola. E Jesus os explica termo por termo, os ajudando a eles a entender os seus ensinamentos. E nessa primeira parte que podemos ver da parábola, ele diz que o semeador é o próprio Jesus,
que o campo é o próprio mundo, a própria terra em que nós vivemos. As sementes que foram depositadas e depois transformadas em trigo são os filhos do reino. Pessoas que creram no Cristo que estava ali na frente deles. Esses são os filhos do reino. Mas acontece algo ruim em seguida. Enquanto os homens dormiam, o inimigo veio e semeou também o joio no meio do seu campo e foi embora. Pelo que Jesus nos fala, o inimigo aqui é o próprio diabo. É o próprio Satanás, vem à terra e lança as suas sementes. Esses são os filhos da perdição. Esses são os que praticam a iniquidade. E o joio cresceu também, juntamente com a boa semente que o semeador tinha plantado, mostrando para nós que tanto as pessoas que são de Deus, como também as pessoas que são de Satanás, estão convivendo no mesmo mundo. Estão convivendo juntas. Queridos, talvez você não esteja tão familiarizado com a linguagem de um agricultor, né? Semente, joio, trigo. Mas existem algumas diferenças entre o joio e o trigo. Aos nossos olhos, são duas coisas muito parecidas, mas as duas têm finalidades totalmente diferentes. O trigo tem as suas sementes e são muito úteis para a própria alimentação. Quanto ao joio, não tem nenhuma semente. Não se pode utilizar para nada, sendo até tóxico para o organismo humano. O que Jesus está querendo mostrar, meus irmãos, é que no mundo vão existir tanto pessoas de Deus como pessoas de Satanás. As duas são bem parecidas visualmente. São bem parecidas. No entanto, são completamente diferentes em seu interior. O que difere uma das outras é o fato de que as pessoas que são filhas de Deus, elas servem, têm utilidade e produzem frutos do Espírito. Já os filhos de Satanás não têm utilidade nenhuma. Elas vivem na iniquidade. Um bom exemplo de convivência desses dois tipos de pessoas, a gente pode encontrar lá em Gênesis, no capítulo 4. Quando Caim oferece a Deus fruto da terra, e Abel oferece o melhor do seu rebanho para Deus. Deus se agrada de Abel e do sacrifício dele. No entanto, rejeita Caim e sua oferta. Após isso acontecer, Caim chama Abel para o campo e o mata, a sangue frio. Isso nos leva a pensar que precisamos ter ciência de que vamos conviver tanto com pessoas que são de Deus, como as pessoas que são do maligno, que estão nesse mundo. E sendo bem sincero, meus irmãos, até parece que existem mais pessoas do maligno do que pessoas de Deus aqui, não é mesmo? Não compete a nós saber quem são essas pessoas. No entanto, percebemos que no decorrer da vida, conseguimos perceber que essas pessoas as pessoas que são filhas de Deus, apresentam os frutos do Espírito. E as outras
praticam a maldade. O que quero enfatizar aqui, meus queridos, é que não podemos nos colocar no lugar de Deus e condenar quem não nos agrada. O que precisamos fazer é que devemos perseverar, pois vamos conviver com essas duas pessoas até o fim dos tempos. Precisamos perseverar. Se você olhar para a sua vida, com certeza vai saber do que eu estou falando. Pessoas que não perdem o tempo para plantar a discórdia. Parece que é diversão para elas verem os outros passando por situações difíceis. Quem aí nunca passou por uma situação ruim com o seu chefe, chegando até a pensar: esse homem não é de Deus? Ou até mesmo dentro da própria igreja, pessoas que de 10 palavras que falam, 11 são para plantar a maldade. Pois eu tenho uma notícia para você, e isso não vai acabar. Isso não vai acabar. Por isso, persevere, seja forte, não se deixe abater por essas pessoas, por situações difíceis. Lembre-se de que o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, passou por essas situações. Quem dirá nós? Portanto, se vamos ser separados no último dia, devemos perseverar, pois vamos conviver com pessoas ruins até o último dia. Mas o problema muitas vezes não estão nos outros, mas sim em nós. Não estou dizendo que nós somos o joio, mas agimos como um. Por isso, meus queridos, em segundo lugar, se vamos ser separados no último dia, precisamos agir como filhos de Deus. Se vamos ser separados no último dia, precisamos agir como filhos de Deus. Nessa parábola podemos ver algo muito interessante. Os servos pedem para o dono da casa arrancar o joio, mas é muito difícil arrancá-lo sem danificar também o trigo. E eles poderiam arrancar também o trigo, né? Acabam arrancando um em vez do outro. Ao invés disso, o dono do campo os orienta a não fazer isso, a deixar que os dois fiquem até o dia que os ceifeiros irão fazer isso. Ou seja, Deus decide agir com misericórdia por causa daqueles que Ele colocou, permitindo que todos desfrutem da sua graça. Aqui nós podemos encontrar um ponto de doutrina da fé reformada, que se chama graça comum. Ela basicamente trata dessa graça que abrange todos, tanto salvos como não, como na parábola, tanto o joio como o trigo. E alguns exemplos que a gente pode ter disso é a chuva. A chuva cai tanto para os eleitos como para quem não é. Ou talvez um sentimento, a felicidade. Tanto pessoas ruins como pessoas boas, que são de Deus, são felizes aqui nesta terra. Algo que não compete a nós é responder se fulano é salvo ou se ciclano é condenado. Essa questão compete somente a Deus. Foi Ele quem plantou as próprias sementes no campo. Ele conhece os seus. No entanto, podemos perceber a diferença entre eles. Aí que eu pergunto a vocês: o que difere os filhos de Deus dos filhos do maligno?
A própria palavra de Deus nos mostra que o que difere esses dois são os seus frutos. Paulo nos ensina na sua epístola, na carta aos Gálatas, no capítulo 5, no verso 19, a gente pode ver os frutos da carne. Ou seja, os frutos das pessoas que são do maligno. E que frutos são esses? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, inimizade, glutonaria e por aí vai. Já os frutos do Espírito, que são os filhos de Deus, os frutos dos filhos de Deus, é amor, paz, alegria, bondade, mansidão, domínio próprio. Como eu falei, não compete a nós saber quem é salvo e quem não é. Mas nós não podemos ignorar o fato de que os dois são bem diferentes. São bem diferentes. Por isso peço que você olhe para a sua vida. Pense em como você é. Com qual dos dois você se parece mais? O que rege a sua vida? Acha que pelo fato de você vir à igreja aqui, já se torna filho de Deus? Vindo uma vez por mês na igreja te torna filho de Deus? Deus quer que você mude a sua vida por completo. E não apenas algumas coisas. Se você é casado, a forma que você trata a sua esposa, nós somos chamados para nos sacrificar por ela. Tem se sacrificado por sua esposa? E você, esposa, tem sido submissa ao seu marido? Mesmo ele sendo teimoso, tem acatado ao que ele pede? Ou é você quem dita as regras dentro de casa? Todos somos chamados para sermos mansos, de coração, cheios de bondade, no trabalho, em casa, na igreja. Tem conseguido viver nestas coisas? Como foi trazido na mensagem do domingo passado, não existe neutralidade na vida cristã. Ou você confia e desenvolve bons frutos, ou você não é filho de Deus, mas sim de Satanás. Queridos, esse é o momento para mudar a sua vida. Se está caindo ou até mesmo vivendo em algum pecado, esse é o momento para se arrepender. Esse é o momento. Não chegue ao ponto de afirmar diante de Deus que é salvo e vive na prática desses pecados, vivendo longe das coisas de Deus. Você está mentindo para você mesmo e também para Deus. Fale com Deus. Peça perdão por todo o mal que você tem causado. Confie em Jesus Cristo, pois Ele tem poder para te resgatar deste mal. Isso é o que acontece com os filhos de Deus. Eles creem e, consequentemente, suas vidas são completamente transformadas. Portanto, se vamos ser separados no último dia, devemos agir como filhos de Deus. E, em último lugar, se vamos ser separados no último dia, devemos confiar no semeador. Se vamos ser separados no último dia, devemos confiar no semeador. Se olharmos para o versículo 30, podemos perceber que nada sai fora do domínio do dono do campo, do semeador.
Ele irá orientar aos ceifeiros que tirem primeiro o joio e depois o trigo, dando destinos completamente diferentes um para o outro. Mesmo o inimigo vindo e plantando sementes em seu campo, tudo está sob o seu controle. Mesmo sendo questionado a arrancar o joio, ele permanece tranquilo. Ele permanece tranquilo. Ele sabe muito bem o que fazer, como proceder. Quando o joio cresce no meio do trigo, né? Os dois crescem, se desenvolvem, é possível perceber algumas diferenças, mas apenas pessoas específicas podem distingui-los. E ele faz isso. Ele dedica essa tarefa para pessoas especializadas, que, como vimos, são os ceifeiros. Eles terão todo o cuidado na hora de separar os dois. E Jesus diz que o que foi plantado pelo maligno, pelo inimigo, será atado, será amarrado e depois serão lançados no fogo. Já o que foi plantado por ele, pelo próprio semeador, esse ele pede para que os reúna, né, que os juntem e levem para o seu celeiro. Isso nos diz que no último dia os filhos de Satanás serão juntados e lançados no fogo, serão lançados no inferno. Já os filhos de Deus, esses serão reunidos e levados para o seu reino, para o reino do Senhor. Acredito que todos aqui, quando vão ao supermercado, escolhem as frutas, não é mesmo? Nós sempre queremos escolher as melhores, não é? As que não têm machucados, as que não têm nenhum bichinho, essa a gente não pega. No entanto, a gente separa aquelas que são boas, aquelas que estão saudáveis, não estão machucadas, e a gente coloca na sacola e leva para casa. Jesus está mostrando aqueles que são seus. Aqueles que são seus serão reunidos, serão colhidos por Ele. Aqueles que praticam boas obras, que vivem realmente no Espírito do Senhor, esses estarão na glória, desfrutando de todas as bênçãos. No entanto, aqueles que não ouviram o Evangelho, aqueles que permaneceram com o coração duro, esses serão condenados e lançados no inferno. Pense, se você está vivendo, pense em como você está vivendo. Se a sua perspectiva de hoje é apenas momentânea, do que você quer, do que você precisa, isso pode ser muito prejudicial para a sua vida. Vejam, Jesus conta uma parábola com a finalidade de mostrar que existem dois tipos de pessoas e que irão ter destinos completamente diferentes. E no final da parábola ele mostra o que vai acontecer com essas pessoas. O verso 30 é o ápice dessa parábola. Todos aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus, esses estarão seguros, esses irão desfrutar da felicidade, da graça e da plena presença de Deus. Já quem não crê, o seu destino é a condenação. Por isso precisamos manter os nossos olhos fixos na cruz. Precisamos constantemente orientar os nossos olhos para o semeador. Em todos os momentos da vida, volte-se para a cruz.
se a vida vai mal, se o relacionamento seu está complicado, o trabalho às vezes é muito difícil, às vezes você mesmo não se suporta. Confie no Senhor. Confie no semeador, pois Ele vai separar os bons e os maus nos últimos dias. Até lá, confie no Senhor. Ele te colocou aqui para viver voltado para Cristo. Quando Ele vier, não teremos mais problemas, meus queridos. Todas essas preocupações que afetam o nosso coração não mais existirão. Vamos ser totalmente limpos de todo o pecado. Tudo isso vai ser possível no último dia, quando Jesus voltar, Ele recolher os seus. Assim podemos desfrutar da maravilhosa graça do Senhor, da presença dEle. Então, eu os exorto, confie no Senhor, confie em Jesus Cristo. Saiba que, se Ele te colocou aqui, Ele virá te buscar. Ele virá te buscar e te levar para perto do Pai. Portanto, se vamos ser separados no último dia, devemos confiar no semeador. Concluindo, irmãos, fomos colocados no mundo com um objetivo, de sermos separados nos últimos dias. O dia em que o Senhor Jesus voltar. Por isso precisamos perseverar, precisamos ficar firmes. Não podemos nos abater por qualquer coisa que se apareça à nossa frente. Vivemos sim em um mundo muito difícil, com pessoas boas, mas também com pessoas muito ruins. Persevere, pois o Senhor Jesus, Ele está voltando. Precisamos também agir como filhos do próprio Deus. Se Deus te colocou neste mundo, foi para que você desse bons frutos, diferente dos filhos do maligno, que não produzem nada. E por último, precisamos confiar em quem nos colocou aqui. Em quem nos colocou aqui. Lembre-se de que você não está aqui por acaso. O próprio Deus te trouxe a este lugar. Lembre-se também que Ele voltará para levar a sua igreja a um lugar que não existe mais dor ou dificuldade. Que nós possamos viver com os olhos fixos na cruz do Calvário, pois aquele mesmo que morreu, ressuscitou e virá nos buscar. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Pai, bondoso Deus, obrigado, ó Pai, por ministrar aos nossos corações. Pedimos a Ti, ó Pai, que possamos sair daqui e desenvolvermos bons frutos, pois é isso que nos diferencia dos filhos do maligno, ó Deus. Por favor, nos ajude. Clamamos a Ti, pois não somos nós mesmos, mas sim o Teu Santo Espírito que faz todas essas coisas. Que a gente mantenha os olhos fixos na graça do Senhor Jesus para fazer todas essas coisas. Nos ajude, ó Deus, a viver neste mundo. Assim lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém.